Este videocast, diretamente do Gramado Summit 2026, tem o patrocínio de Banrisul, Agência Rock, Icatu Seguros e Eletromídia. Assistam esse episódio. Essa gurizada não para. Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê no segundo dia do Gramado Summit. Está comigo aqui um grande amigo, um amigo que eu conquistei nos tempos em que ele era financeiro da escola, nos tempos que a gente conversava muito. Participei muito de um livro que ele escreveu sobre como gestar uma agência, né? Que uma agência não era 20% de comissão, não era, né? Foi um estudo brilhante da época, eu me lembro. Pena que o mercado não soube absorver isso aí, porque hoje isso é absolutamente verdadeiro. Estamos em tempos bicudos da comunicação. Mas o Fernando migrou para Lajeado, uma terra que ele ama, né? Que ele tem os amigos dele, que ele faz no futebolzinho dele aos domingos. E hoje é conselheiro de várias empresas lá em Lajeado. Me contava há pouco, faz um trabalho também comunitário dentro da cidade. Enfim, o que é essa nova vida? Nenê, acho que a primeira palavra que me vem assim na cabeça, né, te ouvindo, e aí passa um filme, né, é gratidão, né? Acho que, agradecer tudo que essa vida na publicidade me proporcionou, né? Eu tive o privilégio de sair de casa com 19 anos, ir a Porto Alegre. Com 24 para 25 anos eu comecei a trabalhar na Scala Comunicação e Marketing, né? Uma agência que na época tinha 65 pessoas. Ficava ali naquele prédio da Dubos Trevo já, que já era um ambiente horizontal. Depois ela cresceu, ela foi para o quarto andar. Praia de Belas. Praia de Belas, foi lá para o quarto andar. Né? Aquele auditório maravilhoso. Maravilhoso. Era vizinha da Gazeta Mercantil. Lembra da Gazeta? A Dubos Trevo era a empresa, hoje é a Yara, né? E a gente começou uma vida como profissional de gestão, de governança. E eu entrei numa empresa na época que já tinha um conselho. Já tinha lá os seus sócios, porque os fundadores da Scala criaram essa política de transformar aqueles meninos na época que estavam comprando a agência do César e do Marcos Paim, que eram os fundadores da Scala, né? Lá em... A lenda conta que era da MPM ou não? A segunda operação da MPM, muitos dizem, né? Mas que, enfim, teve lá os fundadores, né? O Marcos e o César. Até eu vi o Marcos caminhando aqui no Gramado Summit. E depois de uns 15 anos aproximadamente, esses 6 sócios se integram, compram a empresa e eu entro nela em 96, já com 8 anos de uma nova gestão, né? Mas eu entro já numa estrutura de conselho de sócios, um conselho de direção, né? Depois tinha os gestores, enfim, já tinha uma lógica de gestão, orçamento, fluxo de caixa, gestão de pessoas, né? Tinha toda uma estrutura. Que era Miguel? Na época era o Auri ainda, né? O Auri. Tinha o Miguel, então, Miguel De Luca, o Alfredo Fedrizzi, o Fernando Picoral, o Reinaldo Lopes, Paulo Melo. Esses, então, os 6, o Auri sai ali pelo ano 2000 aproximadamente. O primeiro a sair, não. Ele saiu, ele já tinha as atividades dele. E eu acabei, então, enveredando nessa área mais, vamos dizer assim, de gestão e finanças, né? Até depois, nos anos 2000 e alguma coisa, me tornar diretor na empresa, né? Então, uma carreira que eu entro como assistente do Reinaldo, que era o presidente da empresa. Depois disso, eu viro controller, gerente e até me formar diretor, né? E uma escola. A empresa cresceu. Enquanto isso, tu estudava? Fiz meu mestrado em controladoria, lecionei na URGS, lecionei no La Salle, na ESPM. Sempre tive uma vocação para a educação, mas eu acho que assim, o mais legal que eu fico desses tempos todos de Scala, foram 18 anos, né? Trabalhar com 5 sócios, depois trabalhar em diretoria,
o Axel, a Lúcia, o Regis. Entidades que também participou. Fizemos um trabalho na BAP, né? Fizemos trabalho dentro do sindicato, com outras agências. Então, assim, hoje eu circulo no mercado, eu encontro algumas pessoas, como você e outras, que sempre defenderam muito esse negócio, né? Defenderam, de certa forma, a publicidade que nasce no Rio Grande do Sul, né? Hoje ela está no Brasil todo, a gente tem aí. O próprio negócio da Scala, ele cresceu muito, né? Ela foi uma agência que se estabeleceu em Blumenau, Campinas, Brasília, Recife com operação. E depois, no último momento, em São Paulo, né? Crescendo muito com clientes estratégicos. E isso deu todo um relacionamento com veículos, com a mídia, né? E eu posso te dizer assim, né, que talvez eu tenha vivido daquele modelo de negócio de 65 pessoas, chegou em mais de 200 profissionais, né? E, então, assim, eu acho que foi um auge que se viveu. Depois o mercado consolidou, né? Entraram aí alguns grupos internacionais, grupos mais robustos do centro do país fizeram algumas aquisições aqui no sul também. Depois os grupos daqui recompraram as suas participações. Tu participou de uma das vendas da Scala? A primeira que eu participei foi a própria saída do Auri, né? O Auri era um sócio que tinha mais de 20%. Então ali também teve um valuation, uma forma de remunerar o Auri, né? Depois, em 2001, foi feita a venda de 30% da participação para a holding da Prax, que era a empresa do Washington Oliveto, do Javier Lussai e do Gabriel Zellmeister. Sabe que nesta negociação que vocês fizeram o comunicado no auditório lá no Isso. Né? Picoral estava no comando dessa comunicação. Participou bastante. Eu ouvi uma frase... Eu me lembro. Papai Noel existe. É. Naquele momento, para aquela perspectiva, foi um bom negócio. Mas eu acho que o mais legal não foi só fazer esse negócio em 2001. Foi muito interessante que em 2011 houve a recompra do mesmo percentual pelos sócios, então, que ainda estavam na operação, que eram os 5. Eles recompraram da Prax Holding por um valor equivalente ao que tinha sido vendido, só que durante os 10 anos, aqueles acionistas que não eram executivos, eram só capitalistas, eles receberam uma remuneração muito interessante, né, pela participação no negócio. Sim. Mas o que eles contribuíram do ponto de vista de tecnologia, relacionamento, foi o que permitiu a empresa também crescer nos mercados fora do Sul, né? Então, assim, tu poder conviver com o Washington Oliveto, o que eu aprendi com o seu Javier Lussá, um catalão, gestor, né? E a arte, vamos dizer assim, um gênio. Mas a arte do Gabriel Zellmeister também era importante. O intelecto, né? Por que os dois davam tão certo, o Gabriel e o Washington, né? E, cara, o Washington Oliveto não precisa falar muito, né? Eu não trabalhei com o Washington, né, Nenê? Mas eu trabalhei em empresas que tinham valores, uma cultura, um raciocínio, uma lógica de pensar que era diferente do que a gente estava acostumado, né? Eu acho que isso marca a gente como currículo, né? E nos faz crescer muito, nos fez crescer muito. E hoje? Pois é, eu fiquei, depois desse período, eu tive um episódio que o pessoal da Scala talvez aí vai lembrar. Eu voltei de uma imersão que eu fiz, de um curso em Chicago, e quando a gente vai para esses cursos, a gente acaba vendo o futuro, né? E ali eu vi que esse modelo da publicidade e propaganda, que é aquele que a gente tinha, que não era ainda o digital, hoje a gente está falando aqui muito de inteligência artificial, né? Mas aquele modelo, vamos chamar assim, de mais offline, que era o tradicional da época, ele ia ter uma transformação muito forte, não só nas agências, mas principalmente nos veículos, que vamos dizer assim, a indústria da publicidade e propaganda, ela está muito concentrada nos veículos, né? E a disrupção da mídia me ligou um alerta. Bom, eu sou um cara de finanças, de administração, eu posso trabalhar minha carreira em outras áreas que talvez me desenvolvam mais do que propriamente aquele modelo de negócio. E foi o que eu fiz, né? Eu fui para a governança, eu fiquei mais 6, 7 anos em Porto Alegre, trabalhei com infraestrutura pesada, trabalhei no Banco Sicredi, Banco Cooperativo, trabalhei com a Fruc um tempo, que foi o que me possibilitou voltar para Lajeado, né? Que era um sonho que eu tinha. O Reinaldo Lopes, quando ele me entrevista, na última entrevista, antes de eu ir para a Scala, ele me pergunta assim, no canto da mesa, aquela da sala de reuniões lá que tu conheceu, ô Fernandão,
que me garante que tu não vai querer voltar para Lajeado? Se tu, o nosso trabalho. Mas ele tinha razão, ele já sabia que eu tinha essa vocação, né? E voltei, aí de 2018 para cá tenho trabalhado só em conselhos de administração e fiscal, né? Eu ainda tenho algumas atividades em Porto Alegre, eu tenho um cliente que eu trabalho no Conselho Fiscal da Unimed Porto Alegre, então toda quarta eu estou em Porto Alegre. Mas eu tenho um cliente em Minas Gerais, que é a reforma de pneu gigante, né? Concorrente da Alterosa. Vipal. Não, a Vipal é o nosso principal fornecedor nessa operação. É a terceira geração, são 17 Aliás, primos. uma empresa absolutamente low profile, a Vipal. A Vipal trabalha muito com tem, inovação, né? Ela não tem... Impressionante. Ela nos ajuda muito lá, né? Porque lá é o principal fornecedor e os principais clientes são as grandes mineradoras. Diz que a missão dela é exatamente essa. Aí lá em Lajeado, na região, então tem em Cruzeiro do Sul, tem a Lojas Dúlios e a Doaço. A Lojas Dúlios são 22 operações de varejo, linha mole, né? De moda, de roupa. A Doaço, ela trabalha, no mesmo grupo da família, ela trabalha com implementos, peças para implementos agrícolas, então montadoras, né? CNH, John Deere, essas empresas. Depois um outro cliente é da área de produtos químicos para a indústria alimentícia, chama Heineken, ela fica em Teutônia. Fornece para higienização de frigoríficos, laticínios, fazendas. Né? E eu comecei a entrar em outros negócios, uma metalúrgica, né? A LG Metalúrgica. Eu trabalho com o Grupo A Hora, onde eu escrevo e faço um comentário de rádio. Me manda toda semana praticamente uma coluna, né, sobre governança corporativa. Eu tenho os clientes da área do varejo, né? Então, de construção civil, tenho Minha Casa Minha Vida, que a Artem, eu tenho a P9, que trabalha com projetos estruturais. Então, tenho negócios que flutuam aí, faturamentos. Agora, semana passada, o pessoal da Ômega Construtora, eles têm um empreendimento grande na praia, me chamaram para fazer um conselho, a gente montou o conselho consultivo, né? Então, é um trabalho que ele me envaidece. Ele me dá a condição de trabalhar com os proprietários e ele me remete àquele conselho da Scala que foi lá uma das primeiras experiências. Né? Só que, claro, sem a qualificação que eu fui buscar de ser um conselheiro, de estar indo aí visitar ecossistemas, né? Então... Sim, tu não para, né? Vale do Silício... Tá sempre em busca do Israel, que a gente falava antes, China, Inglaterra. Ano passado eu estava nos Estados Unidos estudando inteligência artificial. Agora, no final do ano, eu vou para o Japão. Então, a gente vai buscando esse conhecimento para poder, de alguma forma, levar para esses conselhos. Quem te trouxe aqui ao Gramado? Quem me trouxe ao Gramado foi o pessoal da Diamond, que é uma outra construtora, que eu também mantenho uma relação mais low profile. A gente faz alguns projetos juntos, mas não no nível de conselho, né? E eu tenho, de alguma forma, colaborado com alguns empresários, né? E não só na formação de conselhos, mas quando a gente forma um conselho, a gente consegue... Por exemplo, o que é um agente de IA, né, Nenê? Como trazer isso para dentro do ambiente? Então, é um desafio constante, porque você tem que traduzir isso para o dia a dia do empresário. Tomar decisão, daqui a pouco adquirir uma startup, trazer esse tipo de tecnologia para dentro do negócio, né? Monetizar isso. Né? Então, se você não vier para esse tipo de ambiente, você não vai encontrar as pessoas e você não vai encontrar a tecnologia. Mas isso é caro. O recurso ele tem que ser bem alocado, né? Então, que grande parte do pessoal está esquecendo, principalmente na comunicação hoje, desses custos altíssimos de tecnologia. Mas assim, é uma revolução que a gente vive. Eu sempre acho que não adianta a gente ir contra, né? A gente precisa saber se apropriar dela. Assim como é uma ameaça importante, ela tem muita oportunidade. E a minha vocação, eu sou um eterno otimista, né? Eu estou sempre buscando algum nível de conhecimento. E tem um lado também que é o trabalho voluntário. Né? Então, assim, hoje eu tenho trabalhado no conselho da FUVATS, que é a Universidade do Vale do Taquari, né? que é importante a gente estar nesses ambientes acadêmicos, comunitários, porque ali é mais difícil. Né? Ali o efeito na gestão, ele é de sobrevivência. Né? Então, assim, você controlar uma dívida, controlar caixa, controlar a alocação de capital. E a AD também
Então, o próprio EAD, até onde você vai investir, a questão geográfica, a questão da vocação da região do Vale do Taquari. Então, são companhias, são situações, são ambientes que eu acabo circulando que me realizam, né? Porque uma hora eu estou discutindo um projeto de um negócio que tem a ver com engenharia. Outro momento eu estou discutindo química. Num outro negócio estou discutindo metalúrgica. Num outro serviço, num outro moda, financeiro. Então, me enriquece, né? O projeto da Medical Sun, que é uma indústria de equipamentos para a área da estética. Tu me explicou. Poxa, a gente lá montou um ecossistema, né? Implemento placas eletrônicas, um braço financeiro, operação em São Paulo, feira, uma escola, né? Então, assim, uma empresa que faturava 20 milhões em 2019, ano passado faturou quase 300 milhões. Né? Então, assim, tá difícil. Tem setores mais complicados? Tem, mas tem setores que performam bem. Né? Cliente de energia solar tem oportunidade. Uma palestra aqui, muito bacana. Poxa, sensacional. Aqui, que o cara falou por que estão indo à Lua. Que às vezes a Lua voltaram não é para fazer turisminho e chegar na Lua. Tem minerais raros lá, né? E muita água. Muita água. E não tem a necessidade de tanta energia, né? Exatamente. Você consegue movimentar pesos. Então a Lua vai nos ajudar muito. Uma coisa é fincar uma bandeira na Lua. Outra coisa é dominar a IA, né? Exatamente. Então, mas é isso, cara. O resumo da história é que a gente está numa região muito, muito próspera, com conselhos que me dão muito prazer. E quando eu consigo assim encontrar algumas pessoas que me remetem a essa experiência de ter vivido Porto Alegre, o mundo da publicidade, da propaganda. Olha aí, a equipe técnica dizendo terminou. Eu me realizo, né? Eu me realizo. Então é isso. Esse é o inquieto Fernandinho. Meu amigo, cara, tu é foda. Vou terminar assim porque realmente tu é... Não, a gente tem história, né? E as portas abertas, graças a Deus. Bom falar contigo, obrigado pelo espaço aí. Valeu, meu. Você assistiu mais um episódio do Gramado Summit 2026, que tem o patrocínio de Banrisul, Rock Agência, Icatu Seguros e Eletromídia.